Continuando então, vamos olhar para as características físicas das ondas sonoras. Então, vamos olhar para os aspectos físicos diretamente. Primeiro aspecto físico que uma onda sonora tem é a intensidade ou o nível sonoro, tá? São duas variáveis que representam o volume do som. Quando fala assim, esse som está com volume muito alto ou com volume muito baixo, a gente está falando da intensidade e do nível sonoro. Então essa é a primeira variável física, que é a primeira grandeza que a gente vai explorar, física das ondas. O que significa a intensidade, então, de uma onda sonora? É a medida da amplitude da onda. A amplitude a gente já falou bastante, né? Então, quanto maior a amplitude de uma onda sonora, maior a intensidade, maior o volume dessa onda. Quando você aumenta o volume do rádio, ou do computador, ou do que quer que seja, você está aumentando a amplitude de vibração do alto-falante e, por consequência, a amplitude de vibração das moléculas de ar. Aí aumenta o volume. Como que é medida a intensidade da onda sonora? Ela é medida em watts por metro quadrado, ou seja, potência por área. Tá? Eu nem vou colocar a fórmula aqui porque a gente não vai usar isso agora, mas é importante para vocês saberem que a intensidade da onda é medida em potência da fonte sonora por metro quadrado. A outra medida que é equivalente à intensidade é o nível sonoro. Mas por que a gente tem essa outra medida se é equivalente, né? Porque quando a gente mede intensidade em watt por metro quadrado, a gente está falando de qualquer produção de som, qualquer som, enfim. Só que tem sons que nós humanos não ouvimos, tem intensidade para gente que machuca. Então a gente criou essa variável nível sonoro para poder lidar com a intensidade com relação à mínima audível para humanos. Tá? Então uma adaptação da intensidade do som para níveis humanos. E o nível sonoro é medido em decibéis. Tá? Tem os béis e decibéis é 1/10 de bel, né? Assim como tem decímetro, decigrama, enfim, miligrama, centigrama, né? A gente tem os decibéis para medir o nível sonoro. A relação entre os dois dá para ser vista assim. Ó. Tá? Também, de novo, estou colocando aqui para a gente entender o que significa, mas não vamos utilizar essas equações agora. Eu não sei se vocês já estudaram as funções logarítmicas, tá? Mas o bel, ou nível sonoro é a medida de qual a intensidade da onda com relação à menor onda sonora audível para os humanos. Tá? Então, o menor som que nós, em média, ouvimos, porque aí depende do ouvido de cada um, mas, em média, o menor som que a gente ouve em intensidade é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Seria o som mais baixinho possível que você pode ouvir. 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Como é um número muito pequenininho, uma unidade ruim de trabalhar, a gente usa o logaritmo da intensidade do som que a gente está estudando pela mínima intensidade que a gente pode ouvir, vezes 10, para dar em decibéis. Tá? E aqui tem uma tabela para a gente comparar nível de intensidade sonora em decibéis e a intensidade em watt por metro quadrado. Então, reparem, só olhem para os números primeiros. Se a gente olha para a intensidade, é 3 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 11, são números muito estranhos, ruins de trabalhar no dia a dia. Se a gente olha para o nível sonoro, vai de 0 a 120. Então, são números mais fáceis de trabalhar no dia a dia, por isso que a gente usa o nível sonoro para falar de sons com relação aos humanos. Então, alguns exemplos aqui, ó. O mínimo possível que a gente ouve, né, seria 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que dá 0 decibéis. Agora, ruído de folhas. Então, tem folhas se arrastando pelo gramado, alguma coisa assim, com o vento, está em torno de 10 decibéis. Um sussurro, né, alguém conversando baixinho, 20 decibéis. Um rádio com volume baixo já é por volta de 40 decibéis. Um carro silencioso, né?
por volta de 50 decibéis, uma conversa comum 65 decibéis, tráfego pesado, trem, e aí tem as máquinas de rebitar, por exemplo, e aí o limiar da dor, quando a gente começa a sentir dor com o som, é quando chega um volume de 120 decibéis. Tá? Aí a gente começa a sentir dor no ouvido. Como a gente está falando de amplitude, vamos ver as diferenças aqui. Um som fraco com volume baixo tem uma amplitude pequena. Um som, quando você aumenta o volume, tem mais amplitude. Reparem que a frequência continua a mesma. Ó. Fez 1, 2, 3, 4 vibrações. Aqui embaixo fez 1, 2, 3, 4 vibrações. É a mesma frequência. Continua o mesmo som, só que você aumentou o volume. Tá? Aumentou a amplitude da onda. O que acontece quando você tem, por exemplo, um sinal baixo, uma onda com baixo volume, e quando passa por um sistema amplificador, ele aumenta a amplitude, mas mantém a característica da onda, só aumenta a amplitude. Continua, mantém a frequência, mantém período, mantém comprimento. Tá? Outra grandeza física das ondas sonoras é a altura. E aí não confundam com volume, né? O volume do som, a gente estava falando de amplitude, de intensidade e nível sonoro. Agora a gente está falando de altura do som, que é a equalização. A altura do som está relacionada com a diferença de frequência da onda. Então, quando você tem um som grave, que é um som baixo, você tem uma frequência baixa, 1, 2, 3, 4 oscilações nesse tempo. Um som alto ou um som agudo faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oscilações no mesmo tempo. Então tem o dobro da frequência. Se tem o dobro da frequência, é um som mais agudo. Vou deixar para vocês o link desse aplicativo, que você pode variar a frequência, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, você pode variar a frequência e ouvir o som para cada frequência. Por exemplo, está em 440 Hz a frequência. Para quem toca, é a frequência da nota Lá padrão, né? Então aqui 440 Hz, ó, faz esse som. Eu posso mudar aqui para, deixa eu ver, 600 Hz. Ou posso mudar para 1000 Hz. 1000 vibrações por segundo. Tá vendo? Então, conforme... Deixa eu abaixar o volume aqui. Conforme eu vario a frequência, você vê que a onda aqui variou no tempo, né? Eu posso aumentar bastante aqui, ó. 3000 Hz, 7000 Hz, tá vendo? Enfim. Então, tá o link lá nos materiais complementares e aqui embaixo também para vocês brincarem com isso. Então, som mais grave ou mais agudo tem a ver com frequência, que é a altura do som. Se é um som mais alto ou um som mais baixo, não é volume, tá? Outra característica física das ondas sonoras é o timbre. O timbre tem a ver com a fonte, que é quem emitiu o som. Tá? Eu, por exemplo, a minha voz tem um certo timbre. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês talvez me reconheçam. Assim, é a voz do professor Renato. Porque eu tenho uma característica como produtor de som. Se for outra pessoa falando a mesma coisa, com o mesmo volume, com a mesma frequência, ainda dá para reconhecer que é outra pessoa, porque tem outro timbre. Tá? E o timbre está ligado com o quê? Com a forma da onda. Uma diferença de forma, de formato da onda. Por exemplo, a gente pode tocar a mesma nota, o mesmo som, ó, com um diapasão, com uma flauta, com um violino, ou cantando, ou com um clarinete. Reparem que aqui
é o mesmo som, ou seja, tem a mesma amplitude, todos aqui têm a mesma amplitude, tem a mesma frequência, ó, 1, 2, 3, 4 vibrações, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A mesma frequência, a mesma amplitude, ou seja, tem o mesmo volume e a mesma equalização, é a mesma nota, é o mesmo som. Só que dependendo de quem produz esse som, a vibração no ar é diferente. O diapasão seria o mais limpo possível. O ar vai para frente e para trás, para frente e para trás. A flauta, fazendo a mesma nota, o ar vai para frente, mas ele dá uma sacudida aqui e volta para trás. Vai para frente, dá uma sacudida e volta para trás. O violino já faz bem mais uma vibração no ar, mas tem um máximo e um mínimo que mantém o padrão de período e frequência. A voz também, e aí cada pessoa vai ter uma curvinha aqui diferente, né? Os humoristas que imitam, né, pessoas famosas, geralmente eles conseguem imitar a curva da voz da outra pessoa, né? Outros exemplos, aqui também, deem uma olhada. Tá? E aqui várias frequências aí. Bom, outra característica das ondas, eu acho que é a última agora, é a velocidade do som, né? Já que é uma onda que viaja no espaço, ela viaja com uma certa velocidade, né? Então, a velocidade da onda sonora vai depender do meio em que ela está se propagando, né? Lembra que lá no começo a gente comentou que ela pode se propagar em gases, em líquidos, em sólidos. E nesse caso, dependendo de onde ela está se propagando, de quais partículas estão vibrando, ela vai viajar com uma velocidade diferente, né? Então, em geral, a gente pode colocar dessa seguinte forma: a velocidade do som em sólidos é maior que a velocidade do som em líquidos, que é maior que a velocidade do som em gases. Em valores aproximados, a velocidade do som no ar por volta de 300 metros por segundo, 330, 340 metros por segundo. A velocidade do som na água por volta de 1.500 metros por segundo. E se for no aço sólido, por volta de 6.000 metros por segundo. Reparem então que enquanto a gente está conversando, se a gente estivesse na sala de aula, por exemplo, uma pessoa que estivesse a 300 metros de outra que está falando, ia demorar 1 segundo para ouvir o que a outra falou, né? Porque a velocidade, a onda sonora, percorre 340 metros a cada segundo. Claro que numa sala de aula a gente tem 5, 6, 7 metros, né, de distância até o fundo da sala, então quase não dá para ver diferença. Já na água é muito mais rápido e no aço muito mais rápido ainda. E por que essa diferença, né? A principal questão está com o arranjo molecular, né? Quão próximas estão as moléculas umas das outras, né? Porque é uma molécula vibrando que vai empurrar outra, que vai empurrar outra, que vai empurrar outra, né? Então no ar, no sistema gasoso, as moléculas estão bem espaçadas. Então até uma interferir na outra demora um pouco. E elas estão mais distantes, então a propagação é mais lenta. Agora na água, que as moléculas já estão mais juntinhas, uma que vibra, já vibra outra, já vibra outra, e no aço mais ainda, né? Tá, aqui eu vou deixar essa tabela para vocês de velocidade do som em alguns ambientes. Desde o oxigênio gasoso, hélio gasoso, até outros meios aqui. Tá? Resumão das características físicas: intensidade do som, potência da fonte pela área de alcance, é a medida da amplitude. Nível sonoro é a medida da amplitude também, porque está ligado com a intensidade. Então aqui é o volume do som. A altura é a medida da frequência. Então sons graves têm baixa frequência, sons agudos têm alta frequência. O som grave, né, no popular a gente fala, você tem a voz grossa, é porque a voz é grave, né? O som é grave. Você tem a voz fina, é porque o som é agudo, né? A propagação da onda, então, está ligada com a velocidade, que aí depende do meio. E o timbre está ligado com o formato da onda, a forma da onda.
que é a diferenciação entre fontes de sons. Interromper aqui também para a gente falar dos níveis humanos.